Oi, gente! Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E hoje eu vim trazer um assunto que para mim influenciou bastante na minha vida, que é a respeito de alguns hábitos naturais. Eu chamo de remédios naturais. Mas na realidade, se a gente parar para pensar, são hábitos que a gente pode fazer de coisas saudáveis para melhorar a nossa saúde, ou pelo menos tentar melhorar. Mas antes de começar a falar a respeito do que eu vim trazer aqui, eu te convido agora, já no comecinho, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não esquecer, porque eu sei que é tanta coisa às vezes na cabeça que você acaba esquecendo. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho, olha um pouquinho mais para baixo, tem as minhas outras redes sociais, vai lá, se inscreve no meu Instagram, eu estou como @artes_daniviste e no Facebook eu estou como Artes da Dani Viste. Você vai ver certinho escrito aqui embaixo. Vai lá se inscrever e me seguir. E deixe seu like. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de alguns hábitos saudáveis que a gente pode ter. Inclusive eu fiz uma colinha aqui para eu não perder nenhum dos que eu vejo que são os principais. Eu costumo chamar de 8 remédios da natureza. Por quê? Porque se você for ver, eles têm algo a ver com a natureza. Por exemplo, o primeiro que eu anotei aqui, o ar. Eu moro numa casa onde tem bastante janelas, tem portas, então eu abro para poder ficar arejado. Mas quando tá frio, o que a gente costuma fazer? Fechar tudo, né? E eu sei que isso não é tão bom. Claro que eu não quero ficar pegando vento gelado, mas eu também não devo manter as janelas e portas fechadas, porque o ar fica, a gente chama de ar viciado, porque um acaba respirando o ar do outro. Por isso é que normalmente na época de frio, as doenças respiratórias, vamos dizer assim, algumas doenças respiratórias, alguns tipos de virose pegam mais rápido. Por quê? Porque normalmente a gente procura ficar num ambiente quentinho, fechado, onde todo mundo tá meio que respirando o mesmo ar. Então, o que acontece? Um acaba pegando às vezes os problemas de saúde, né, as viroses do outro. E algo que é muito interessante a gente fazer é respirar o ar quanto mais puro melhor. Claro que eu entendo que agora nós estamos em período de quarentena ou pelo menos de isolamento social, nós não estamos ainda num lockdown tão cerrado, né, como a palavra mesmo quer dizer, mas a gente ainda tem acesso a uma coisa ou outra, sair, a gente ainda tem essa disponibilidade de sair. Não tanto quanto a gente saía antes, mas a gente ainda tem. E às vezes, como eu no outro dia estava ouvindo numa reportagem, nesse período, São Paulo diminuiu bastante a quantidade de poluição no ar. Por quê? Porque devido a trânsito, a empresas, fábricas funcionando a todo vapor antes, né? Tudo isso ia para o ar. E aí causa problemas para respirar. Você às vezes não é problema para respirar, mas às vezes é um olho vermelho, uma irritação nos olhos. Então sempre tem alguma coisa. Lógico que eu sei que não dá para todo mundo viver numa campina verde maravilhosa, toda arborizada. Eu sei que não dá pra gente viver o tempo todo assim. Mas dentro do ambiente onde você mora, pelo menos, procurar deixar o ar correr, entrar e sair dentro da sua casa, do seu apartamento, ou seja, da onde você mora. O segundo item aqui da minha listinha que eu coloquei para falar com vocês é a respeito de água. Por isso, se você notar os teminhas, né, os subtítulos aqui, você vai ver que tudo tem relação com a natureza. O ar, a gente, né, querendo ou não, absorve da natureza. A água, mesmo que a gente pague, mas também vem da natureza. E a água, ela é muito importante para o nosso organismo. Se você parar para pensar que a maior parte do nosso
corpo ele é feito de água, é algo incrível você saber, ou pelo menos entender, que você precisa cuidar com a qualidade da água que você ingere. Algo que eu vejo que é muito interessante, inclusive eu conheço algumas pessoas, para não dizer várias, que assim, quando sentem sede, elas ao invés de beber um copo d'água, elas vão lá e tomam um suco, um refrigerante, um chá. Só que eu não sei se você aí sabe que quando nós sentimos sede é porque o nosso corpo ele já está no limite pedindo água. E a água é água pura. Eu costumo dizer que é assim, a água, além dela ajudar o nosso corpo a funcionar melhor, a diminuir um pouco a nossa temperatura, ela também serve para limpar o nosso corpo. Isso mesmo, você já parou para pensar que a água ela não limpa só por fora, mas ela limpa por dentro também? Porque afinal de contas, se você vai tomar um banho, você chegou suado, foi fazer alguma atividade, ou teve que sair, andar no sol, quando você chega em casa, você tem uma caixa especial para você tomar banho com suco de maracujá, para você ficar tranquilo? Você tem uma caixa, né, especial com um chá de cidreira, de camomila, para você ficar mais tranquilo? Ou com alguma coisa de café que te deixe mais desperto? Você não tem. Você tem uma caixa com o quê? Com água. Água pura, tratada, mas o mais limpa possível para você tomar banho. Você não pega uma roupa que sujou e vai lavar com o suco de alguma coisa. Você lava com água. A água também faz esse processo dentro do nosso corpo. Mas eu não engulo sabão, não, e nem deve, porque é tóxico. Mas a água, ela passa por todos os cantos, e para você saber se você está ingerindo água na quantidade adequada, na quantidade certa, você tem que olhar o seu xixi. Mas você começou falando de água, agora já está falando de xixi? Sim. Você sabia que uma das maneiras da gente eliminar a sujeira do nosso corpo é através do xixi? A gente sua, é uma maneira de eliminar as sujeirinhas. A gente evacua, faz cocô, é outro jeito de eliminar também. Mas a urina, os nossos rins, eles filtram as sujeiras e colocam para fora. Aquilo, eu digo sujeira, entendam, eu estou dizendo sujeira para que a maior parte das pessoas entendam. Mas são substâncias que não vão ser mais aproveitadas, substâncias que já são resíduos que iam ser jogados para fora, eles saem através da nossa urina. E como é que a gente sabe disso? O melhor é que todo mundo tivesse o vaso sanitário de casa branco. Por quê? Porque quando você faz xixi, você consegue ver a cor da sua urina. Quanto mais amarelo claro ela for, melhor é a tua saúde em relação à água que você está bebendo. Isso quer dizer que você está bebendo uma quantidade muito boa de água. Agora, quanto mais escuro for o amarelo, e não sei se você sabe, mas ele pode chegar a ficar um amarelo tão escuro, que parece assim que você colocou uma outra substância ali, você comeu alguma coisa e quando fez xixi saiu daquela outra cor. Por quê? Porque você não está tomando água adequada, a quantidade adequada de água. E isso se reverte no seu corpo. O teu corpo mostra que você não está fazendo a ingestão certinha de água. E o que é esse xixi, essa urina amarelo muito escuro, quase um marrom? É dizendo que a sujeira não tinha quantidade de líquido suficiente para diluir e sair, então ela teve que se concentrar toda naquela quantidade de líquido que tinha para sair e sair todo mundo ali. Seria mais ou menos como um trânsito. Sabe quando tem que pegar um ônibus? Se você não vai no horário de pico, de entrada, saída de trabalho, escola, você consegue pegar o ônibus tranquilamente. Às vezes você consegue achar lugar para sentar no ônibus, é muito mais tranquilo. Agora, se você tentar pegar
ônibus no horário de saída de trabalho, de entrada em trabalho ou de escola, você vai toda apertada, você não acha lugar para sentar, é super desconfortável. Seria mais ou menos comparando isso aí. A sujeira do nosso organismo, ela não tem tanto líquido para sair, então concentra tudo e sai, por isso a cor fica bem mais escura. Então é importante. E quando eu falo de água, como eu falei no comecinho, é água, não é suco, não é chá, muito menos refrigerante. Então, quando eu digo água, a gente precisa beber água pura. Claro que eu sei que algumas pessoas não têm nem água em casa, mas dentro do possível que se beba bastante água, sim, pelo menos 2 litros de água por dia é o melhor para o nosso corpo. Para as mulheres aí que gostam da pele bem hidratada, não adianta você encher o rosto de creme se você não ingere água. Falar nisso, deixa eu beber a minha aqui, que eu já tô com sede de tanto falar. Não adianta você passar muito creme, fazer várias coisas se você não se hidrata. E hidratação tem que ser com água. Água mesmo, não adianta ser... Você pode usar chás e tudo, mas a água tem que ser pelo menos dela ali purinha, limpinha, 2,5 litros para fazer bem para o seu corpo. O terceiro item que eu coloquei aqui é o alimento. Eu sei que, infelizmente, nem todas as pessoas têm um acesso saudável ao alimento. E quando eu digo acesso saudável, não é comprar o quanto queira de chips, de outros alimentos que não são saudáveis, mas não tem, às vezes não tem o recurso, né, o dinheiro para comprar, e às vezes moram em lugares, eu já morei em lugares que eu não encontrava determinados vegetais, porque quando a gente fala em alimento, não é só encher a barriga, a gente precisa nutrir o nosso corpo, e para isso tem que ser com alimento. Quando eu digo alimento de qualidade, é o alimento descascado, evitar o desembalar. Você consegue entender? O melhor alimento para o nosso corpo é aquele que a gente descasca. Então, uma banana é boa? Uma banana é boa. E um biscoito? O biscoito você não descasca o pacote de biscoito. Você desembala, você tira a embalagem do biscoito. Não estou dizendo aqui que você nunca mais pode comer biscoito. Longe de mim falar isso. Mas é evitar, procurar comer da maneira mais saudável possível. A maneira mais saudável que você puder. Então, isso também faz bem para o nosso corpo. Às vezes a gente reclama de um cabelo quebradiço ou de um cabelo que parece que... Ah, não, mas eu já troquei tantas vezes o creme, o shampoo do meu cabelo, e às vezes não está no shampoo e no creme, mas na maneira como a gente se alimenta. Também acaba influenciando os nossos cabelos, as nossas unhas, a nossa pele. Então a gente precisa sim cuidar muito com o que a gente se alimenta. Claro que eu sei que a gente está num momento bem tenso, né? Eu acho que na história da humanidade, essa questão desse coronavírus que a gente está vivendo, mas muitas vezes eu desconto a minha ansiedade na comida. E quando eu poderia ajudar também o meu corpo fazendo exercício, que é um outro item aqui da minha listinha de hábitos saudáveis. O exercício físico está para o nosso organismo como o abrir e o fechar de uma porta está para a dobradiça. Como assim? Você já parou para pensar? Não sei se você já prestou atenção nisso, mas acontece. Eu já vi acontecer tanto fechar uma porta que ficou ali durante muito tempo fechada, ainda mais se ela pega sol e chuva, ou uma porta aberta, uma janela, alguma coisa aberta. Também se ficar durante muito tempo,
aberto. Eu não tô dizendo um dia, 2, uma semana, não. Bem mais tempo que isso. A gente vê que a dobradiça da porta ou da janela ou de algum outro objeto, ela endurece a ponto de que, se ela estiver aberta e você tentar fechar, você vai ter uma dificuldade muito grande, fora que às vezes você pode quebrar. E a mesma coisa pode acontecer quando a porta ou a janela ou um outro objeto qualquer está fechado, você tenta abrir depois de muito tempo e a dobradiça também está enferrujada. Você vai demorar muito mais para abrir, assim como também pode quebrar. E isso às vezes acontece com o nosso organismo. Por quê? Porque a gente procura ficar, não, mas eu quero ficar da maneira mais confortável para mim. Aí depois quando você vai levantar, às vezes eu quero dormir. Eu, por exemplo, gosto de dormir com travesseiro alto, mas na hora que eu vou dormir mesmo, eu tenho sempre 2 travesseiros na cama, eu tiro um. Por quê? Porque eu sei que eu não posso dormir com o pescoço lá para frente, porque senão no dia seguinte eu vou estar com o meu pescoço todo dolorido. Mas para que eu tenha o meu pescoço mais maleável possível, eu também preciso fazer alguns exercícios, como por exemplo, rodar a cabeça em volta do pescoço. Faço para um lado, faço para o outro, tentando manter o ombro sempre no mesmo lugar. Isso é um exercício que ajuda a aliviar a tensão do meu pescoço. É um exercício. Eu posso fazer exercícios para os meus braços, para minha perna, ou seja, para o meu corpo como um todo. Daniele, você mesmo falou, nós estamos em época de coronavírus e ninguém pode ficar saindo de casa. As academias não estão abertas. Sim, mas você pode procurar fazer exercício em casa mesmo. Você já pensou nisso? Claro, gente, eu não tô mandando ninguém aqui se matar de fazer exercício não, porque também é prejudicial. E uma das questões que eu coloquei ali também fala a respeito disso, do equilíbrio. Mas você se alongar dentro de casa é ótimo para você, faz bem para o seu corpo. Não é você ir além da sua capacidade, mas você pode fazer um ou outro exercício de alongamento, principalmente, que ajuda o seu corpo a se sentir melhor. Ah, tá, então você tá dizendo que é para fazer exercício o tempo todo? Não. Por isso que eu falei. Um dos outros pontos ali é o equilíbrio. Por quê? Porque eu também preciso descansar. Não sei em relação a você, mas eu já notei que para mim, eu durmo muito melhor quando eu faço caminhada. Mas e agora, em tempo de coronavírus, que eu não posso caminhar sempre na rua, eu não tenho uma esteira dentro de casa, como é que a gente faz? A gente procura se movimentar mais dentro de casa, nem que seja dando voltas em volta da casa, né? Sai para fora e vai dar umas voltas. Aí você já vai aproveita para ir procurando para ver se não tem alguma coisa que possa juntar água no seu quintal para você poder retirar, porque a gente fala muito de coronavírus, esquece de dengue, de outras doenças que a gente também precisa cuidar. Então, se você vai andar em volta do quintal, você vai ver que se o quintal tá limpo, se não tá, tem algum lugar ajuntando água, tem água parada, não tem. Tudo isso você pode estar fazendo exercício. Para mim, é ótimo quando eu faço exercício, porque eu vejo que à noite o meu sono é melhor. Eu não fico dormindo e acordando, dormindo e acordando. Normalmente eu deito, durmo aquele sono gostoso e acordo no dia seguinte descansada. Então, o sono ele é muito importante para nós, não só para nós descansarmos, mas, por exemplo, para as crianças, querendo ou não, a parte de crescimento das crianças também tem a ver com o sono que elas têm. Tem um período, né, ali antes das 10 da noite, se a criança dormir um período antes das 10 da noite, a parte de crescimento dela, de liberação de hormônios e outras substâncias que o próprio corpinho ali produz, a produção de algumas coisas, é melhor nessa primeira parte do sono, que seria antes das 10 da noite. Outra coisa, o nosso sono, o sono que mais descansa, também é antes das 10 da noite. Aí eu, por exemplo, eu tô falando por mim, porque eu, por exemplo, eu tenho
uma coisa que se eu dormir às vezes antes das 10, 3 horas da manhã eu tô acordada, aí tá todo mundo dormindo, como é que a gente faz, né? E eu já notei que quando eu faço a caminhada, eu consigo dormir até mais pra frente e vou num sono só. Então, o exercício, ele é bom para ajudar também no descanso. E é quando a gente dorme também que muita coisa que a gente passou durante o dia, que a gente teve, por exemplo, quem estuda ou quem faz estágio, que precisa aprender várias coisas, é quando esse conhecimento é sedimentado na nossa mente, é nesse primeiro sono. Então, o descanso, ele é muito, muito importante pra gente. A gente precisa sim. E por que eu tô falando aqui? Vocês estão vendo? Fazer exercício, beber água, alimentação. Nada disso envolve remédio. Por isso que para mim eles são remédios da natureza. Porque eu não preciso ir numa farmácia comprar. Mas dentro das minhas possibilidades, do meu tempo, do meu financeiro, da minha parte financeira, eu consigo controlar ali para que eu tenha esses remédios gratuitos adequados à minha vida, ou não tão gratuitos assim, né? Mas eu consigo equilibrar esses hábitos saudáveis na minha vida, sem precisar tomar um remédio para fazer exercício, tomar outro para dormir, tomar remédio para comer. Não, eu não preciso. Se eu tenho tudo isso equilibrado, eu consigo, uma coisa vai ajudando a outra. Um hábito vai ajudando que eu reforce o outro. Às vezes eu não tenho fome, mas se eu for andar, for fazer alguma coisa, alguma atividade que eu faça, quando eu volto, eu já volto com uma fominha. Então, e aí, na hora de comer, o que eu vou preferir? A bolacha ou uma fruta ou uma verdura? Então, eu preciso saber escolher também. Não estou falando aqui a respeito de se matar, de fazer exercício, se comer demais, dormir em excesso, não. É tudo com equilíbrio, como eu falei. Voltando aqui, um outro item que eu tô vendo aqui, que eu queria falar para vocês a respeito de hábitos saudáveis, é a luz solar. Daniele, mas como é que eu vou pegar a luz solar se na minha casa não tem um espaço que eu possa fazer isso? Eu não tenho uma varanda, eu não tenho um quintal para poder ir para o quintal andar. Eu moro num prédio e eu não posso nem descer para a área comunitária ali, social do prédio, porque é pra gente ficar em casa. Como é que eu faço? Bem, concordo com você, a gente não deve sair excessivamente. Mas se você tem uma janela que pegue sol no seu apartamento, procura ficar um tempinho ali, abre a janela e procura ficar um tempinho ali. O sol ajuda na produção de vitamina D, que faz bem para a nossa musculatura, para os nossos ossos, inclusive para a nossa pele. Lembrando do que eu falei, com cuidado, não é você, não, agora eu ouvi que tem que pegar sol, então eu vou ficar das 7 da manhã até meio-dia. Não foi isso que eu falei. O que eu disse é que você tem que procurar tomar sol, sim, mas também tem que cuidar com o horário, combinado? A gente precisa cuidar. Nós precisamos de luz solar, inclusive até para regular o nosso sono. Hoje em dia, por que a gente se perde tanto? Por causa das luzes que nós temos, que são fortes e fazem com que o nosso cérebro entenda que ainda está dia. Por isso é que a gente não precisa dormir tão cedo. Isso é o que nosso inconsciente diz pra gente. Mas se você anda e anda no sol ou pega sol durante o dia, se você tem como fazer isso, e quando for anoitecendo você for diminuindo a quantidade de luz, lógico que isso não vai ser no primeiro nem no segundo dia. Mas depois de um tempo, o seu corpo ele começa a se acostumar, o seu cérebro começa a se acostumar que quando tá claro, você tem que estar desperto para fazer as coisas. E quando começa a diminuir a luminosidade, já tá na hora de ficar mais tranquilo para poder descansar. Então a luz solar, ela também é muito importante para o nosso corpo. Lembrando aqui, não esqueça do protetor solar. Algo que eu venho falando com vocês, né? Que eu já falei, gente, não é 8 nem 80, não é demais, também não é não fazer.
que é o meio termo. Eu costumo chamar de temperança. Você já parou para prestar atenção? Temperança, para mim, por que eu chamo de temperança? Porque me lembra tempero. E quando você fala de tempero, a gente pensa no sabor. Então, se você coloca tempero demais, o que acontece? Não dá para comer. E se você coloca tempero de menos, o que acontece? Você fica procurando o sabor. Então, o tempero, ele tem que ser na quantidade exata. É o equilíbrio que a gente precisa ter, nem de mais, nem de menos. Quando eu falo em ar puro, não é você agora, não, eu cheguei debaixo de uma árvore e vou ficar, daqui a pouco você tá tonto. Então, é você manter um ritmo equilibrado. Você precisa comer de maneira saudável. Que delícia, achei uma mangueira. Vou comer 12 mangas aqui. Sinto lhe dizer que depois você vai ter diarreia, tá? Por causa da fibra da manga, ela solta o intestino. Então, se você quiser comer 1, 2 mangas, dependendo do tamanho da manga, tranquilo, seu corpo vai te agradecer por causa das vitaminas, sais minerais que você está absorvendo. Mas não é em exagero. Se você beber nenhuma água, daqui a pouco você vai estar com problema, às vezes pedra nos rins, infecção, né? Mas se você bebe demais, o nosso corpo também sente se tem muito líquido. Aí você vai ficar com o estômago embrulhado, a pressão pode alterar, tudo isso. Então é um equilíbrio. Por isso que a gente sempre fala, beber de 2 a 2,5 litros de água. Essa minha garrafinha aqui tem 1 litro de água. Por isso que eu ando normalmente com ela. Por quê? Porque eu já sei, acabei uma antes do período de almoço. Acabei a segunda até ali antes da janta. Então eu já sei que eu tenho meia garrafa ainda para beber até eu ir dormir. Porque se eu deixar para beber tudo à noite, eu não vou dormir indo ao banheiro. Não é isso também que eu quero. Por isso a gente precisa ter um equilíbrio. Ver alimentos que são bons para a gente comer e o que não é. Então, você precisa equilibrar comendo muito mais daquilo que é bom do que aquilo que não é. A gente precisa cuidar com determinadas substâncias. Talvez você não concorde comigo. Respeito. Podemos continuar amigos, mesmo sem concordarmos com tudo. Mas algo que eu não vejo necessidade das pessoas fazerem é bebida alcoólica. Não sei se é porque eu venho de uma família onde eu tive vários tios que eram alcoólatras e eu via que o resultado disso não era bom e eles não começaram a beber, não, vou beber para ser alcoólatra. Não. Eles começaram a beber de repente para conseguir trabalhar um pouco melhor, se sentir menos tímido. Então, algumas coisas eles faziam e começaram a usar bebida até que se tornaram alcoólatras. E aí era uma situação muito complicada. Eu acho que só quem tem um alcoólatra na família sabe do que eu tô falando. Cigarro também não é bom. Eu tive na família algumas pessoas que fumaram e sei das consequências que o cigarro traz. Depois de ter me formado, quando eu fiz a faculdade de enfermagem, eu via que os estudos mostravam, e o que a gente acha muito interessante é como é que um médico, um fisioterapeuta que estuda, que vê, que sabe que o cigarro faz mal, e por que não para? O vício. A pessoa se tornou dependente daquelas substâncias do cigarro e ela não para porque ela não quer. Assim é com o alcoólatra, ele não para porque ele não quer. É algo que vai muito além das forças das pessoas. E para mim é fácil falar porque eu não fumo, eu não bebo. Então para mim é muito fácil dizer, para, a hora que você quiser você para. Não, não é assim. A gente às vezes precisa entender que não é porque não é difícil para mim que não é difícil para o outro. Ou é difícil para mim, vai ser difícil para todo mundo. Não, às vezes a minha dificuldade não é a mesma da outra pessoa. Então eu preciso cuidar muito com isso também. Perguntar, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Porque algo que também acontece, né, não só
a bebida alcoólica, não só o cigarro, mas também drogas ilícitas, né? Porque cigarro e álcool são drogas lícitas, mas outras substâncias como maconha, heroína, entre tantas outras, que eu não preciso nem citar o nome aqui, talvez você conheça bem mais que eu até, mas essas drogas também causam dependência do nosso organismo. E eu costumo dizer, principalmente aqui em casa para os meus filhos, como eu tive na minha família pessoas alcoólatras, e eu via que às vezes a gente estava ali num ambiente gostoso, ou a pessoa chegava e o ambiente se tornava pesado, se tornava uma coisa ruim, como também haviam situações que as pessoas estavam ali, só que estavam alcoolizadas, bêbadas, e no dia seguinte não lembrava daquilo que passou. Eu acho que deve ser uma situação muito ruim quando você não lembra do que você fez. Então, eu prefiro, se eu tenho que passar vergonha, eu vou passar vergonha de cara limpa, sem beber, sem usar droga nenhuma. Por quê? Porque no dia seguinte eu vou lembrar. Ah, mas você vai lembrar da vergonha. Vou, mas é uma coisa que eu aprendi a não fazer de novo. Ou se eu fizer, eu já vejo antes, epa, tô indo pro mesmo caminho, vou parar por aqui. Eu preciso cuidar com o meu comportamento também. E para tudo, por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso envolve equilíbrio. Em relação à alimentação, a sono, exercício, é não ir nem para muito, nem para pouco. Aí sim, a palavra equilíbrio talvez se adequasse melhor. Porque como eu falei, com drogas, álcool, cigarro, é abstinência. Para mim, esse seria o melhor. Eu estou falando de mim. E algo que para mim é muito, muito importante. Respeito também se você quiser discordar de mim. Mas na minha vida, eu vejo que um hábito que para mim é muito saudável e é muito, muito importante é a confiança em Deus. Você pode não acreditar naquilo que eu acredito, mas você precisa ter consciência, pelo menos eu vejo assim, eu me sinto bem assim, em saber que existe um ser superior a mim, que ele cuida do mundo inteiro, mesmo no caos que a gente vive, e eu vejo que esse caos não é porque ele gostaria que fosse assim, porque afinal de contas ele nos criou para sermos eternos, vivermos felizes, algo que para nós hoje em dia chega a ser difícil de pensar, porque quando a gente vê uma pessoa com 90, 80, 100 anos, a gente olha e fala, puxa, mas não consegue, já está tão limitado porque o físico não é o mesmo de quando se tinha 20 anos. Essa pessoa tem tanta limitação, esse idoso já não consegue às vezes lembrar de algumas coisas, existem algumas restrições de habilidades. Para nós fica essa sensação, mas Deus não nos criou para envelhecermos. E aí como é que seria sermos jovens ou adultos? Não sei, mas eu imagino que até para envelhecermos seria diferente. Teríamos mais saúde, teríamos mais energia, seria diferente. Então, para mim, eu vejo que para minha saúde, não só física quanto mental, eu preciso acreditar que existe um Deus e que esse Deus, ele cuida não só de mim, porque me ama mais que todo mundo, mas ele cuida de todo o nosso planeta. Ele cuida de todo o universo, vamos dizer assim. Para algumas pessoas isso pode parecer bobagem, pode parecer incabível. Tudo bem. Eu espero que você respeite a minha opinião, assim como eu respeito a sua. Bem, vou ficando por aqui. Eu gosto de conversar muito, ainda mais com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de me seguir nas minhas redes sociais, né, as outras que estão linkadas aqui, mas também não esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário também. Vou ficar muito feliz. Mesmo que você não concorde comigo, é bom eu aprender um outro ponto de vista. Vou gostar de ver. Espero que
você tenha aprendido alguma coisa aqui, relembrado. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.